Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Protagonistas de Impacto. Histórias e diálogos com lideranças que estão transformando o Brasil. Bom, temos visto nas últimas semanas conversas maravilhosas com lideranças, recebido muitas mensagens. Então, continuem trocando, trazendo para a gente quais são as questões que estão emergindo para vocês. E quero também, mais uma vez, agradecer. Essa é uma iniciativa que só é possível graças a um grupo de pessoas e organizações que acreditam na liderança responsável e regenerativa. E é uma realização da Pares e em parceria com o ONONO, Espaço de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Muito obrigada a todos os envolvidos. Bom, mais um episódio e todos eles muito bem escolhidos, o porquê que essas pessoas estão aqui. E dessa vez eu tenho um prazer enorme de receber o Heiko Spitzek, com quem eu tenho trabalhado nos últimos 7 anos, a partir da Fundação Dom Cabral. A gente tem feito verdadeiros avanços dentro da área de intraempreendedorismo de impacto. E também a gente teve a alegria de se conhecer em 2 redes internacionais, na Fundação BMW, a rede de Responsible Leaders, de lideranças responsáveis, né, Heiko? E também da Liga de Intraempreendedores, onde o Heiko já fazia parte antes de mim e que, desde 2016, a gente tem também muito fomentado esse ecossistema aqui no Brasil. Heiko, seja super bem-vindo. Vamos fazer dessa uma conversa divertida. E também a gente vai contar um pouquinho do que o Heiko fez nesses últimos anos. Daqui a pouco eu conto aqui do livro novo dele. Heiko, eu sempre trago aqui a oportunidade das pessoas também se apresentarem. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai descobrir mais, mas eu sou Heiko, eu sempre brinco que sou gringo importado da Fundação Dom Cabral, e aqui no Brasil desde 2010, e em todo esse tempo já trabalhando, né, na Fundação Dom Cabral como professor de sustentabilidade, depois como diretor do Núcleo de Sustentabilidade, e encontrando o caminho de, né, fazer um blending entre sustentabilidade e inovação e tentar aproveitar o poder das grandes empresas para criar impactos positivos. E o Heiko também tem uma coluna, né, Heiko, na Época Negócios? Exatamente. Então, interajam bastante com ele também lá no LinkedIn. Bom, Heiko, a gente sempre gosta aqui no videocast de trazer sempre uma visão muito pessoal de cada um, né? Porque é muito comum quando as pessoas veem uma pessoa que já está num estágio avançado da tua carreira, né, da sua caminhada, e você está no centro de uma temática que é hoje, né, uma pauta muito central no meio dos negócios, que é ESG, sustentabilidade. Mas eu quero falar um pouco mais de você, tá? Me conta quem é o Heiko a partir de algumas histórias. Então, algumas histórias que tragam um pouco de quem você é, te formaram, de situações que te formaram. Vamos escolher 3 delas? Acho que a primeira história para mim seria uma história de, imagina um bando de escoteiros atravessando a natureza livre na Suécia, fora dos caminhos elaborados. E aí dois meninos um pouco mais velhos, com, não sei, 18, 19 anos, e um bando de, não sei, 10 crianças de 14 anos. Então, eu fui um dos líderes desse bando. Tá. E eu acho que isso formou muito meu amor pela natureza. Eu fui escoteiro das 10 até as 24 anos, nos últimos anos na posição de liderança. E aí, acho que nesse tempo foi muito essencial para mim. Acho que sem os escoteiros não estaria hoje na posição onde estou e teria a vida muito diferente da vida que eu tenho. Porque você aprende muita coisa tomando a responsabilidade para essas crianças, né? Ter a confiança dos pais de vai lá 2 semanas, leva a minha criança para a Suécia, eu confio em vocês.
E a gente fez coisas malucas, como, né, aí, sem caminho, você está com mapa, você fala, cara, aqui tem um rio, e aí, cruzando o rio, tem um caminho lá 2 quilômetros para frente. E aí a gente cruzou o rio, e a gente não tinha ponte, não tinha nada. E aí o rio, a gente encontrou um lugar no rio onde os mais altos podiam carregar as mochilas, Sim. e a outra galera tinha que nadar. E a água estava fria, gelada. Então, a gente chegou no outro lado, montou a barraca, porque tanto indo e vindo com as mochilas, os velhos não conseguiam andar mais, porque o corpo estava terminado, né? E aí a gente, né, era, não sei, 3 da tarde, a gente falou, hoje não vai dar para, né, andar mais. Fizemos o campo lá e passamos a noite. Então, essas loucuras é algo que eu fiz aí sendo mais jovem ainda. E te ouvindo, bom, a gente trabalha junto há bons anos, né? Eu vejo que isso traz um pouco do teu estilo de liderança também. A gente pode falar um pouco mais sobre isso também, né? Interessante. Pois é, do estilo de coletividade mesmo, né? Então, gostei. O segundo, potencialmente, então, imagina um cara Rastafari, com piercing aqui. Você não com era piercing você. aqui, era eu. Não, cara. Sim, até te posso mostrar a foto depois, a gente pode colocar isso aqui. Você vê que a gente se surpreende só num lugar como esse. Você usava piercing aqui, Raio. Sim, e aqui. E aqui. Olha só. E meu sonho, né, isso explica um pouco também o meu interesse para o mundo, né, como um cara da Bavária, de uma vila pequena, acaba em São Paulo, no Brasil. O meu sonho era tocar o didgeridoo em frente do Ayers Rock. Não sei se vocês sabem, didgeridoo é o instrumento dos aborígenes na Austrália, e o Ayers Rock é a montanha sagrada deles. E aí tinha a imagem romântica, que eu vou chegar lá, não vai ter ninguém, no meio do deserto, e aí eu vou ter meu tempo para tocar o didgeridoo. Obviamente a realidade é bem diferente, né? Porque você chega lá com 30 ônibus de turistas, né? Que todo mundo fotografa, o Ayers Rock muda, né, a cor, como o sol está nascendo. E aí eu falei, cara, tem aqui, não sei, 300 turistas que vão explorar agora a Ayers Rock. Peguei meu didgeridoo, fui correndo para ter 5 minutos de paz para fazer o meu sonho valer de tocar o didgeridoo no Ayers Rock. E eu fiz. Então, esse também foi uma viagem para explorar o mundo, e foi uma feliz coincidência de ter tempo e dinheiro, que normalmente é algo que você, como estudante, não tem tanto. Não tem. Né? Então, eu fui para 3 meses para a Austrália, ninguém viu no meu currículo até hoje, então, que tem um buraco lá. Então, foi maravilhoso. Talvez os 3 meses mais importantes do currículo inteiro. E não sei, aí o terceiro momento... O terceiro momento, potencialmente, imagina agora um cara que trabalha na Accenture em Munique, né, saiu dos estudos, está trabalhando como um louco, é o mesmo Rastafari, sim, mas com cabelo curto, obviamente, o terno e tudo mais, todo no né, modelo consultor bonitinho, né? E eu voltei para casa, não sei, 11 da noite, e não podia dormir antes de ler um livro que em inglês chama Integrative Economic Ethics, que em português seria, não sei, Ética Integrativa Econômica, de um professor que, né, aplicou a filosofia e a ética de maneira muito profunda para o mundo dos negócios, e fiz uma crítica não tão construtiva, mas bem poderosa. E aí, nesse momento, eu vi, cara, eu quero fazer o doutorado, e se eu quero fazer o doutorado, quero fazer com essa pessoa. Aí eu notei que livros, né, mudam vidas. E a base desse livro
fui atrás dele. Ele foi depois meu orientador em St. Gallen, na Suíça, onde eu fiz também Você foi atrás dele, então. Fui fazer meu doutorado em ética de negócios. E aí a coisa interessante é como os mundos se conectam, porque eu cheguei na Universidade de St. Gallen, entrei na biblioteca, e aí alguém me parou e falou: Heiko, o que você está fazendo aqui? E eu olhei para ele. Falei: Martin, o que você está fazendo aqui? Era um dos meus escuteiros que eu levei para a Suécia. Nossa! E aí, acabei de chegar, era a primeira semana. Ele falou: Heiko, tem uma organização que você precisa conhecer, que é a Oikos. Oikos é uma organização de estudantes que querem colocar sustentabilidade no currículo da universidade e garantir que nenhum graduado de uma universidade como a St. Gallen, que é uma muito boa na Suíça, sai dos estudos sem haver ouvido do tema. Então, olha só. Lá já foi essa procura de como você muda um sistema como uma universidade de elite europeia para inserir sustentabilidade no currículo. E acho que todas essas experiências foram muito essenciais para mim virar a pessoa que eu sou hoje. Com certeza. Mas eu fiquei interessada quando você falou agora do teu doutorado, né? Teve, então, um momento em que você, lendo um livro, você entendeu que era aquela pessoa que deveria ser. Tem muito isso, né? Uma conexão de mente, né? Quando a gente se conecta, é muito forte. Eu gosto muito de trabalhar com Heiko, gente. A gente... né, Heiko? Tem momentos calorosos, tem momentos que a gente realmente, né, discute a relação, né, Heiko? E é por isso que a gente está junto há 7 anos. Porque é muito isso, né? Cada um tem um estilo de liderança, né? Cada um tem um estilo de conduzir, mas a gente se soma muito, né? Assim, abertamente é isso. E tem um lado assim que eu admiro muito a forma do Heiko trabalhar e a forma do Heiko pensar também. E tem algumas coisas que me irritam. E vice-versa. Então a gente fala assim: Heiko, tá bom. Isso aqui eu vou ceder, mas também eu quero que você ceda nisso aqui. Aí a gente com isso se entende muito bem, né, Heiko? Ô, Heiko, me conta uma coisa. Então, eu tô aqui costurando o que você trouxe até aqui. Você foi descobrindo o que te movia, né? E isso tudo com uma veia muito acadêmica, porque você foi a partir do doutorado, mas também, né, com uma experiência. Você falou de Accenture, né? Você falou de uma experiência prática, consultiva. E depois que você entrou no doutorado, o que aconteceu? Porque depois eu queria também que você contasse um pouco de história sobre o que você construiu, mas eu quero essa linha do tempo um pouco para eu poder trazer para todo mundo a tua história. Não, eu acho que até para mim começa antes, né? Tá. Porque com 14 anos, eu tinha raiva dessas pessoas. Aí tinha um colega nos escuteiros que acordou com 14 anos e falou: cara, eu vou ser físico. E ele foi direção físico. Eu nunca tive isso. Eu falei: cara, quem é você? Não sei, né? Estava mal na escola, né? Tinha que repetir um ano na escola por causa das línguas, porque falava mal alemão. Você era um bom aluno, Heiko? Não, estava péssimo no começo. Que bom, porque eu vejo tantas crianças que assim não estão bem na escola. Não, eu também falo com meu filho: relaxa. Calma, né? Calma. Então, tinha que repetir um ano por causa de línguas. Depois, eu mudei de escola, fui para uma escola que foi mais fácil. Aí, eu recebi boas notas, aí eu entendi como é bom ter boas notas e ninguém te enche tanto saco e aí, né, fica mais fácil a coisa toda. Mas eu sempre tinha inveja dessas pessoas que acordam e falam: cara, eu vou ser isso, e, né, tinha um norte muito claro. Então, qual foi o meu caminho? Experimentar, né? Então, que você fala minha viés acadêmica me dá até, tipo, não sou eu, né? Não é você, né? Não sou eu, porque era sempre gosto da prática. Então, eu vou na prática. É porque você é muito empreendedor. Depois, eu vou na academia. Eu falei: cara, é muito chato, falta a vida real. Voltei na prática. E aí foi essa costura. É interessante. Porque, assim, até trazendo um pouco, aqui é um lugar que a gente se vulnerabiliza, assim. Então,
O Raico tem uma capacidade de pesquisa muito forte. Você tem. E você também tem uma capacidade empreendedora muito forte. E isso são competências que, em geral, né, você vê, ou a pessoa é muito acadêmica né, e aprofunda, ou é empreendedora e muitas vezes fica na superfície. Né? Esse equilíbrio é algo que eu vejo em poucas pessoas. Você consegue fazer isso dos dois lados super bem. Né? Mas eu acho que foi um pouco o treinamento que eu recebi. Mas mesmo se você olha, né, se você conhece o mundo acadêmico, você olha para as universidades onde eu me formei Uhum. e onde eu trabalho hoje. São todas as universidades mais viradas para a prática. Né? Até a Fundação Dom Cabral tem muito pouco, até hoje, acadêmico. Né? Até o professor estava mal visto antigamente na fundação, porque quando o professor Emerson criou a Fundação Dom Cabral, ele tentou de usar os professores da PUC, em Minas para dar aula para os executivos. E ele viu rapidamente, cara, não funciona, né? Essa galera fala outra língua e os executivos querem aplicar água amanhã e o cara falando lá de teoria. Não funciona. E eu, nesse ambiente, me encontrei. Porque eu gosto de entender a teoria, mas depois ajudar o executivo de colocar isso na prática. Então, né, se você fala, né, falando depois dos corporate Jedis, né, e do Star Wars, qual é o meu superpoder? Eu acho que meu superpoder é tentar decifrar os insights acadêmicos e colocar numa linguagem que um executivo consegue entender e aplicar agora. Eu acho que esse é o meu poder. Muito, concordo. Concordo. Não, e o que eu disse mais acadêmico, assim, porque você traz muito lastro para as coisas que você escreve, né? Assim, dados, ao mesmo tempo, é isso, com a linguagem muito executiva. E nisso a gente tem em comum, porque eu gosto, o lugar que eu me encontrei foi a educação executiva. Eu não me vejo dando aula numa universidade, já dei aula em graduação e não me encontrei. Né? Tem um lugar muito, muito específico, né, nessa ponte. Então, você veio a partir dessa caminhada depois de ter feito o doutorado, você foi para os Estados Unidos, não foi? Não, durante meu doutorado, os suíços estão muito loucos. Eles estão até bolsa de estudo para gringos. Então, eu recebi uma bolsa de $50 mil por um ano. E aí eu fui meio ano para Nova York, para a Fordham University. E depois meio ano para Berkeley, onde depois encontrei minha mulher, que muitos sempre me perguntam, Raico, como você chegou no Brasil? Eu não tinha Brasil nunca no radar, mas é o poder do anel. Né? Então, o poder do anel me trouxe para o Brasil. Mas antes de chegar aqui, então, fiz o doutorado na Suíça com intercâmbio para Estados Unidos, voltei para a Suíça, encerrei meu doutorado, e aí fui primeiro 2 anos para a Inglaterra, na Cranfield University, que foram anos muito formativos para mim, mas como a gente não se conseguia estabelecer como família, aí depois do primeiro ano, a minha mulher Marise desistiu de lá da Inglaterra, e aí o combinado era, você vai para o Brasil e na hora que você consegue nos manter dois vivos com salário, eu vou também. E aí, o ano seguinte, eu fui também para o Brasil. E aí, era 2010 que comecei aí minha jornada brasileira. Muito bom. Então, vamos contar, além da linha do tempo, Raico. A gente entra... tem grandes blocos aqui no programa, que é muito para a gente poder, pelo menos, ter os mesmos dados sobre as histórias e as pessoas poderem entender essas personas, né? Então, a gente vai entrar agora em histórias que você construiu, que você está construindo e que você quer celebrar. Tá? Já que a gente está falando de protagonismo de impacto, né? E não necessariamente tem uma relação direta com o impacto socioambiental, mas que fale muito desse lugar de construção do seu protagonismo de impacto. Me conta uma história, né, de algo que você hoje olha para trás e tem orgulho de ter construído dentro da sua própria história. Porque tem bastante história, eu sei. Não, eu acho que um caso é a Ana Goffredo
e a sua colega no Sicredi, que participou no Inova 2030, que é um programa que a gente faz com o Pacto Global para capacitar intraempreendedores e intraempreendedoras. E esse é um projeto que começou, acho que em janeiro de 2020, elas tinham essa ideia. Ou seja, antes de vir a pandemia, né? A ideia era a seguinte: por que a Sicredi não oferece uma linha de crédito mais barato para estimular os associados a colocar placa solar no telhado e produzir a energia renovável? E eram 2 meninas e captaram 185 milhões de reais do BID, junto com a JICA, que é a Agência de Fomento Internacional do Japão. E com esses 185 milhões de reais, elas financiaram quase 4.000 projetos que não sei quantos quilowatt-horas eles agora estão gerando de energia limpa no Brasil. Aí, para mim, caiu a ficha de, capacitar esses intraempreendedores de impacto, mostrar como elas e eles conseguem usar a empresa como plataforma para um impacto positivo, pode ser muito poderoso. E eu acho que é importante também se compartilhar, isso só foi possível a partir de uma estrutura que você empreendeu. Dentro da Fundação Dom Cabral. Acho que a gente empreendeu juntos, né, Alba? Sim, né? Juntos. Sim, mas eu estou querendo colocar a luz no Raico aqui, mas sim, empreendemos juntos o Centro de Intraempreendedorismo. E acho que aí eu sempre vou falar, não sou eu, porque isso não se faz sozinho e tem toda a estrutura do Centro de Intraempreendedorismo que a gente fundou juntos, né? Sim. Até com Florência. Sim. Depois agora o Pablo também entrou nessa. E acho que sim, vocês isso teria rodado, mesmo que sim, né, dentro da Fundação do Cabral eu tenho um papel especial de facilitador, ou não sei, de doula, nesse sentido. De intraempreendedor, gente. Também, ele foi o intraempreendedor dentro da Fundação do Cabral. Sim, então precisa dessa estrutura. E, obviamente, toda a trajetória que a gente fez antes na Liga dos Intraempreendedores, internacionalmente, sim. Até o piloto que eu fiz com o Pablo lá no Impact Hub, já em 2011. 2011 ainda. Né? Isso nos trouxe experiências muito valiosas. Quilômetros rodados, né? Mas aí era tipo, startupeiro, você quer vender um Mercedes quando a galera nem compra um Fusca. Aí foi né, muito antes do tempo que o mercado estava pronto para um tema como intraempreendedorismo. Até hoje, né, as pessoas nos perguntam, intra quê? Né? Apesar de que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Hoje, versus 8 anos, foi quando a gente começou, quando eu comecei, né, a apoiar a Liga aqui no Brasil. Você perguntava, tinha poucos dedos na plateia levantados. Hoje em dia é o contrário. Quem não conhece, algumas pessoas levantam. Mas eu estou falando assim da estrutura porque, de fato, foi a partir do Centro de Intraempreendedorismo que você mesmo capitaneou essa parceria com o Pacto Global, que também é uma plataforma, né, potente, super. Né, de poder fazer um convite às empresas a trazer essas equipes de jovens. E a partir disso nasce o Inova, que já está na 5ª edição, né, com mais de 60 empresas tendo passado por isso. Né? Mas também, né, falando dessas histórias, né, você cria impacto onde você, de vez em quando, menos espera. Né? Porque, uma ficha que me caiu também, são meus estagiários e bolsistas. Né? Eu tenho um bolsista, que é o Lucas Amaral Laureano, que trabalhou com a gente na Fundação Dom Cabral, em 2012, 2013. Aí, quando ele graduou, ele foi na Volkswagen, trabalhou lá e gerou dados sobre né, redes de colaboradores LGBT. Porque ele era membro desse grupo. E
Aí, depois de alguns anos na Volkswagen, ele foi para a Inglaterra, fez doutorado sobre esses casos. E hoje ele é professor na França. Que É o demais. rising star da academia, né, sobretudo nessa pesquisa de LGBT. E ele publicou um artigo no Academy of Management Journal, que é um dos mais difíceis para entrar globalmente. Que demais, Raico. Aí eu falo, putz, Mas é isso. o bicho pegou lá quando ele estava com a gente, né? E ver o desenvolvimento dessas pessoas, aí a Ju agora é a atual, né? É uma outra colaboradora do Centro de Intraempreendedorismo, que hoje faz doutorado com a Elisa Alt no King's College. E a Elisa também, eu convidei ela quando era professor em Cranfield, convidei ela para trabalhar num paper junto sobre intraempreendedorismo, aí também o bicho pegou. E hoje a Elisa é uma das autoridades mais citadas agora também de intraempreendedorismo de impacto no mundo acadêmico. E aí a gente conseguiu fazer a conexão e agora a Juliana Travasso está fazendo o doutorado na King's. Então, eu acho que esse é outro, né? Se você olha para o meu LinkedIn, por exemplo, você vai ver lá um dos meus títulos do trabalho é Spider-Man. Né? Spider-Man na Liga dos Intraempreendedores, porque eu acho que depois de um tempo a gente consegue fazer essas conexões que ajudam as pessoas a avançar nas suas jornadas. E isso me dá mais satisfação, né? De ver a jornada dos outros. Eu vejo isso. E eu vejo isso assim, como é uma virtude em você, é uma virtude em outras lideranças que eu admiro e que também já conversei aqui. São pessoas que genuinamente vibram com o sucesso do outro. Com o desenvolvimento do outro. Né? Isso é realmente algo que traz propósito, né? Traz energia, traz satisfação no dia a dia. Né? Eu também tenho muito isso. E no livro, né, eu pego a lógica do Star Wars e da jornada do herói para aplicar o intraempreendedorismo. Então, no livro, né, uma das minhas situações do Yoda favorito, não sei em português, só sei em inglês, né? Gente, o livro é esse aqui, veio hoje. Olha, eu acompanhei, porque ele foi para fora do Brasil, a gente continua tendo reuniões todas as semanas, mas ele estava escrevendo e agora eu ganhei o livro. Fala, Raico, aproveita e já começa a contar. Depois a gente pode contar mais sobre histórias que você construiu. Mas aí o Yoda fala, né? We are what they grow beyond. This is the true burden of all masters. Bom. Então, traduzido, né, de maneira simples, nós somos que eles se desenvolvem além das nossas capacidades. E isso é o peso para todos os masters, né, os professores, que a gente passa nossas competências para os jovens. E, de certo modo, algum dia a gente vê que eles estão muito melhores que a gente estava. Eu adoro isso. Gostei muito, Raquel. Isso me lembrou, eu não vou saber o autor, mas uma frase que quando eu decidi trabalhar como professora, me conectou com isso. Os verdadeiros professores são pontes, que se tornam depois invisíveis e o prazer de saber que foram importantes para a passagem do outro. Né? E é sobre isso. Né? Desenvolvimento, para mim, é autonomia. Não é vínculo de desenvolvimento que sempre vai estar ali junto, né? Assim, desenvolvimento humano é você fomentar a autonomia. E o sucesso do outro é um sucesso que é seu também, né? E isso para mim conecta com os ciclos dos 7 anos, né? Eu vejo muitos executivos, além dos 49, que têm o desejo ou a vocação de virar professor. Professor, porque eles querem passar faz sentido. o que eles fizeram para a próxima geração, né? E isso é importante para intraempreendedores, porque aí pega essa galera e fala, você vai ser meu professor e meu sponsor, tá bom? Isso aí. Mas já que a gente chegou no seu livro, conta pro pessoal a origem disso aqui, Raico. Nossa. Foi Califórnia de novo, né, também onde conheci a minha mulher, mas fui num encontro global da Liga dos Intraempreendedores, onde eu estava com Julio, nosso amigo de México.
E a gente estava numa rodada introdutória, né, você conhece a dinâmica, de falar 3 vezes, por que você está aqui? Né? E nessa roda, os outros 2, e o Julio, né, Julio era um deles, falaram, eu estou aqui por causa de um livro. Porque livros mudam vidas, alguns livros. E eu estava lá também por um livro, mas eu queria escrever um livro típico, né, de educação executiva, de como você, né, intraempreendedorismo, 1, 2, 3, aí faz isso, faz aquilo. How to. Exatamente. Que é importante, né? Mas a Sim. minha ideia era essa. Mas aí eles falaram que estou aqui por um livro. Aí eu também. Mas aí eu vi que o livro que eles citaram não é uma educação executiva, né? Era um romance, era algo de entretenimento, de identificação. Aí para mim caiu a ficha de eu preciso escrever um outro livro, né? Precisa ser divertido, precisa ser legal, e precisa ser, né, algo que nosso mundo chama de edutainment. Né? Edutainment. Então essa mistura entre educação e entretenimento. E aí aconteceu uma outra coisa, que o Guy Bullock, que é o fundador da Accenture Development Partnerships, que a ideia basicamente dele foi porque a Accenture, com todos os consultores melhores do mundo, não dá consultoria de preço muito mais acessível para ONGs, para alavancar o impacto das ONGs. Então essa é a ideia do Accenture Development Partnerships. E eu não sei por que a gente começou a entrar na jornada do herói, que é um herói de 1000 faces, que é um livro do Joseph Campbell, muito influencial, que basicamente virou o template de todo o storytelling que está feito em Hollywood. Perfeito. Porque o George Lucas pegou o modelo completo dele, até eles viraram amigos pessoalmente, o Joseph Campbell e o George Lucas, de trazer esse modelo da jornada do herói, e o Lucas seguiu isso à risca no Star Wars. E o Gip falou, ele se identifica muito com a jornada do herói. E quando ele falou isso, tinha outros empreendedores que falaram, eu também. Aí eu falei, cara, mais um livro para ler, né? Aí eu li o Campbell, o Herói das 1000 Faces, assisti todos os Star Wars de novo, e aí ficou muito claro essa lógica. E aí eu falei, cara, isso pode ser muito legal para contar a história dos empreendedores. Então, o Gip está lá, né? Call to Adventure, a chamada para a aventura, que é o primeiro passo. O Gip estava no metrô em Londres, como todos os dias, indo para a oficina de Accenture, quando ele viu uma chamada de voluntariado para ajudar médias empresas na ex-Yugoslávia a se reerguer depois da guerra. E aí, essa experiência mudou a vida dele, e ele falou, cara, eu quero trazer isso para meus colegas na Accenture, como eu faço isso, e aí criou o Accenture Development Partnerships. Né? Exatamente. Eu estou vendo aqui, tem vários nomes de empreendedores. O pessoal depois fica aqui a leitura, por enquanto está só em inglês, né, Raico? Mas estou com a editora Avô, por conexão da Alda. Né, porque é uma empresa B, eu fiz a ponte. Foi quem trouxe o livro a gente fez com a editora Avô, o livro da Liga. Então, estamos fazendo a versão em português, que deve sair, imagino, no começo do ano que vem. Muito bom. Então, no Star Wars Day, May the 4th. May the 4th! 4 de maio. 4 de maio, potencialmente vai ter um lançamento do livro em português. Olha, já ficam aqui os alertas, além do Guy Bullock, que ele comentou. Tem nomes de pessoas que eu admiro muito. Cláudia Lorenzo, Pedro Massa, da Coca-Cola. O Paulo, que você Paulo Bonéfico, primeiro entrevistado do Protagonistas de Impacto. Tassiana Abreu, tive com a Tassiana esse final de semana. Carla Cripa da Ambev. Tassiana agora é nova diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Carla Cripa da Ambev, Sandra Boccia. Nossa, só a Aparecida Teixeira de Moraes, a Cidinha, nossa mentora no centro. Muito bom, Raico. E falando ainda de presente, então você agora, além de ter me dado um presente,
que você anda fazendo, Raico? No futuro? Não, ainda agora. O que você está construindo agora? Não é o que você vai celebrar lá no futuro, não, porque eu sei que você é inquieto, você vai, além do que você está construindo, você vai celebrar outras coisas. Eu adoraria que você contasse. Mas me conta, o que você está construindo agora, que você está colocando energia, está te dando muita alegria em fazer? Isso aqui eu sei que é uma delas. Uma pergunta que eu faço frequentemente agora para a galera é o que te dá esperança? E as respostas que eu recebo são um pouco animadores, né? Mas aí quando devolvem a pergunta para mim, eu falo, os intraempreendedores me dão muita esperança, porque é uma liderança, não querendo ser ou não, eles vão ser uma liderança que vão pensar a sustentabilidade e negócio sempre juntos. Eles não conseguem mais separar as duas coisas. É verdade. E isso me dá esperança. Então, eu estou colocando muita energia na jornada do nosso centro intraempreendedor do ano que vem, porque eu acho que a gente precisa democratizar um pouco o começo do funil, para além das empresas que estão no Pacto Global, né, etc., etc., para fazer uma jornada colaborativa juntos, porque também acredito muito no potencial e na alavanca de colocar intraempreendedores de várias empresas juntos no mesmo lugar. E é realmente um outro lugar. Porque aí a mágica pode acontecer. A troca é muito rica. Então, eu acho que esse é o que eu quero fazer. Livros mudam vidas. Essa é uma tentativa, e não sei se vocês conhecem a história do George Lucas, porque o George Lucas, antes de fazer o Star Wars, ele precisava se estabelecer como diretor. Tá. E ele fez American Graffiti. Tá. E foi um sucesso. E aí todo mundo ficou de olho nele. E isso possibilitou ele fazer um projeto maluco como Star Wars, que ninguém deu nem a mínima. Na Disney tem o documentário. Recomendo assistir, que se você quer saber o backstage do Star Wars. O George Lucas quase morreu de ataque de coração, estava muito perto, tinha burnout total, porque ninguém acreditava nele, o dinheiro estava acabando, histórias que a gente já conhece, né? Exatamente. Então esse é um pouco, eu vejo isso como meu American Graffiti, ver se dá certo, mas eu quero escrever um romance. Tá. Eu quero escrever um romance sobre uma intraempreendedora que tenta levar a inclusão financeira para as favelas do Brasil. Então, mas aí não falo mais ainda, mas ainda não, né? Momento adequado, vou convidar vocês a fazer parte desse projeto. Como eu convivo com o Raico, eu sei um pouco os projetos que ele está envolvido. Fala um pouco, Raico, o que te chamou a atenção? Eu sei que você voltou há pouco de um congresso em Chicago, né? O que te chamou a atenção? Onde está o diálogo hoje da academia dentro dessa temática de liderança? O que você viu lá? Olha, eu vejo muito interesse, né? Tá. O tema de impacto está chegando muito forte também na academia, porque, né, a pergunta sempre e aí, que isso muda na prática? Tá. É difícil para eles porque o jogo que eles jogam é um jogo muito de publicações, e é um jogo meio torto também. Tá. Mas para avançar na carreira em escolas e universidades internacionais é o jogo da publicação. Sobre quem publica, né? Onde publica. Publica, né? Uhum. Mas eles têm um interesse de fazer isso e acho que a gente deveria se conectar com o que está acontecendo, sobretudo nos Estados Unidos e Europa, em tecnologias e processos, né? Acho que o meu sonho do futuro seria uma combinação entre Europa e Brasil, né? Tá. Se a gente tem os processos, a seriedade e a visão de longo prazo que o europeu tem, que acho que muito também por causa climática, porque se na Alemanha a gente não pensou no futuro, você morre de fome no inverno, né? Porque não tem comida, ponto. Então, toda essa galera que não pensa estrategicamente para médio prazo,
já deu, já morreu. Não é inegociável, né? Não dá para não Exatamente. falar sobre. Quando o brasileiro, qualquer hora que tem fome, anda na floresta, encontrar alguma coisa para comer. Até gostosa também. Né? Mas se a gente consegue conectar a seriedade, planejamento, engenharia, não sei, da Europa, junto com a criatividade e o saber de fazer relacionamento para isso, é o superpoder do Brasil. É muito, eu concordo. E se a gente consegue trazer isso junto para o mercado internacional, para mim o Brasil é o país do futuro. E o relacionamento é uma coisa que o alemão, eu voltei para lá 1 ano, e eu sei, o alemão não sabe fazer relacionamento, meu Deus. Graças ao Brasil eu aprendi. Você fez aqui um pós-doutorado. Não, eu sempre brinco, né? Com a Marisa, eu falo, na próxima vida eu quero nascer italiano, né? Agora já parei, porque eu falei, o Brasil já me deu essa vida extra aqui, já virei italiano pela cultura brasileira. Mas o poder do relacionamento, eu acho que os negócios, sobretudo por causa de avanços tecnológicos, etc., tudo parte mais de academia, matemática, engenharia, ciências exatas. Tá. Você é mais fáceis com todas essas ferramentas disponíveis. Mas se a tecnologia resolve essa parte, o grande desafio vai ser na relação humana. Então, a minha previsão é que as ciências humanas vão renascer e ter uma relevância bem maior. E o brasileiro é nato nisso. Ele sabe muito bem, ela e ele sabem muito fazer relacionamento, até por causa do nosso ambiente institucional pouco desenvolvido. Né? Ciclos muito rápidos, né? Muitas variáveis. Você não confia no governo, não confia no sistema de saúde, não confia, então você faz todo esse jogo social para saber a quem eu consigo confiar, de onde você vem, em que escola você foi, em que bairro. Né? Alda, você é mestre nisso, no Rio, isso é a arte mais florida para mim. Você vai concordar comigo, você é mineiro, Raico. Não, mas eu acho que... O mineiro puxa o sobrenome, assim, você conhece fulano? De onde você é? É primo depois. É primo depois, né? Porque a gente está falando que é uma escola de negócio onde você trabalha, é mineira, e minha família é mineira, e eu sou carioca. Então, e moro em São Paulo, então né, você tem do mineiro e do carioca as duas coisas. Eu sou uma pessoa que conhece, já chama para tomar café, e já quer saber de onde você veio, o que você faz, e gosto, eu me interesso pelas pessoas. Não é uma questão de interesse de profissional, porque eu quero qual de negócio. Não. Eu quero saber, vamos tomar um café, e você sabe que eu sou assim. Eu gosto de gente, né? Mas, Raico, deixa eu pegar esse ponto que você está trazendo, que isso emergiu numa outra conversa que a gente teve aqui. Essa capacidade brasileira dentro do tema de inovação social. Né? A gente faz parte de algumas redes internacionais. Então, você trouxe algo que você observou, né? Também na questão acadêmica, de onde estão indo as fronteiras do conhecimento e onde a gente vai realmente precisar, né, desenvolver competências ou não. E a minha observação é muito mais empírica, né, assim, de fazer parte de 3 redes internacionais, como Empresas Bs, né, os B Corps, Liga de Empreendedores, BMW Foundation. Eu percebo nesses 3 ecossistemas uma característica em comum de que é no Brasil que muitas das iniciativas ganham berço, né? Nascem aqui, pioneiras, prototipadas aqui, que muitas vezes prototipa aqui, depois vai fazer isso em outros países. Você tem essa percepção também? Total. E acho que tem números que provem isso, né? Eu fiz uma olhada lá para uma aula de quantas empresas B tem na Alemanha e quantas empresas B tem no Brasil. Acho que em 2022 tinha mais que 200 empresas B no Brasil e na Alemanha eram, acho que 38. Agora, o que isso quer dizer? Por que isso é importante? Sobretudo quando a gente fala de inovação e sustentabilidade. Na Alemanha, na Europa, o welfare state, né, o Estado, cuida. Então, tem muito pouco empresário empolgado por melhorar condições sociais e ambientais. A inovação sustentável vem muito mais por pressão do legislador
E agora a União Europeia estava falando com essa empresa agora. A gente deixou você brincar de autorregulação, a gente está vendo que não funciona, então agora vamos feio com legislação e, cara, vai se ferrar com isso e pronto, né? Sim. Né? E vai, né? Perdeu a oportunidade de se autorregular, é isso que acontece. Então, muito da inovação é estimulado ou por legislação ou por engenheiros de fazer tecnologia solar, né? Hydro, fuels, etc., mais ambiental a questão e mais né, tanquinho de areia para engenheiros. Vamos brincar de coisas legais aqui e também salvar o mundo no mesmo tempo. Aqui no Brasil é muito diferente. Aqui eu acho que tem muito mais empresários. E aí vem para mim a diferença com o ESG. Eu acho que isso é muito importante. Aí, para mim, tem 2 modelos mentais que são muito diferentes. O modelo ESG, ou sustentabilidade corporativa, ou responsabilidade social corporativa, ou como você quer chamar isso, é sempre como eu uso o social ou ambiental para fazer melhores negócios. Tá. Que no fundo eu quero continuar a fazer meu negócio um pouco menos mal. Legal, né? Mas tem alguns empresários aqui que querem usar o negócio para fazer melhores condições sociais e ambientais. É a inversão da lógica. Eu não faço isso para meu negócio, eu faço o negócio para melhorar as condições. Como plataforma, né? Exatamente. E aí muda o jogo. Muda o jogo também. Então, e aí tem outra argumentação. Então, se eu tento de vender, né, eu sempre brinco com meus colegas na fundação. Com esse pitch, você ganha lá na Petrobras. Mas se você vem com esse pitch para a Natura, você nunca mais entra lá. Porque é outra discussão, né? É outro argumento. É outro modelo. Então, eu acho que no Brasil tem muito mais empreendedores de paixão pelo impacto que querem provar que é possível usar o negócio como alavanca para impactos positivos. Agora, por que essa diferença é importante para inovação e sustentabilidade? Porque o máximo que o europeu vai chegar é o benchmark, ou a legislação. Porque ele não tem nenhuma motivação de ir além. Ou pouca motivação de ir além. Então, a inovação sempre depende de alguém apontar a arma para ele. Se você não faz, aí eu venho com legislação. Se você não faz, aí, né, o seu cliente não vai gostar. Se você não faz, então ele faz sempre um pouco contra gosto, né? Mas aqui não. Aqui tem empreendedores e depois você está na rede, né, B. É vibrante essa comunidade. Muito. Porque não é como eu faço meu negócio ser um pouco menos ruim. Não, até porque, eu posso falar, porque eu estou nessa cadeira de empreendedor há 14 anos. B desde 2018. Você tem que ser muito resiliente para empreender no Brasil. Então, como você sabe que muitas vezes é você com você, você fala assim, já que eu estou colocando tudo nisso, eu vou fazer do jeito que eu realmente acredito. Tem que estar alinhado com meus valores, tem que, de alguma forma, também ser a partir desse negócio que eu vou resolver várias questões que estão me incomodando na sociedade. A pauta feminina é uma questão que me chama muito a querer empregar mulheres. Né? A questão toda de empregar mulheres mães. Sim. Porque essa é uma questão minha. Eu vejo quanto empreender e ser mãe no Brasil é aceleração espiritual. Total. É total. Eu acho que eu estou fazendo 3 vidas em uma. Então, é muito nesse lugar que eu acho que tem uma diferença de um comprometimento de entrar com a carne mesmo, não é com os ovos, né? É aquela questão de entrar com a carne mesmo nesse prato que está sendo cozido aqui. Né? Não, aí é muito mais seu negócio e sua alma, está tudo lá dentro, né? Quando para um empreendedor alemão, não sei, já são mais frios por natureza, né? Potencialmente eles estão lá para eu vou fazer resolver um desafio e ganhar dinheiro com isso, legal. E a estrutura social, né? Assim, como você vê na linha do tempo, né? O quanto você pode contar com o governo ou não, na tua aposentadoria ou na tua vida. É outra história. Total. Né? É outra história. Não, mas isso também,
né, se a gente olha para os jovens, né, por isso também acho que o intraempreendedorismo aqui no Brasil pega muito mais que lá fora. Porque aqui, qual é a reação dos jovens frente a esse cenário? Né? Aqui os jovens falam, é tudo uma bagunça, eu vou brincar também no tanque de areia do empreendedorismo e ver o que dá. E como intraempreendedor, ainda mais fácil, porque eu recebo o meu salário e eu brinco com o dinheiro com o meu chefe, de meu chefe, não de mim. Né? E se eu consigo fazer a empresa alavancar, e se dá certo, bom para a minha carreira, bom para a empresa, bom para o Brasil. Legal, vamos embora. Né? Na Alemanha, não. O que acontece na Alemanha? Aí tem os, né, Fridays for the Future, aí tem a galera que se cola no chão e faz tumulto, porque eles não se sentem capazes de mudar o sistema de maneira produtiva. Então, eles vão contra. Entendi. E acho que esse vai ser né, eu acho que a juventude na Europa vai se radicalizar mais. Eles vão se radicalizar mais. Porque o sistema não dá espaço para eles co-criarem o futuro que eles querem. Aqui no Brasil é outra coisa. Como já sempre foi bagunça, cara. Sempre teve ciclos muito curtos, né, de mudança. Você não sabe, por exemplo, o que eu vivi. Você viveu outras questões, né? Você viveu de perto, né, todos os resquícios de uma guerra, né? Mas no meu caso, por exemplo, a questão da inflação me trouxe, durante a infância toda e adolescência, um senso de urgência de, assim que meus pais recebiam um salário, vamos para o mercado, porque amanhã talvez a gente compre um 10º a menos. E você não sabe o que é isso. Não, mas isso fez economistas e financeiros maravilhosos brasileiros em todo o mundo, porque ninguém tem essa experiência. Né? E, Raico, falando então de futuro, né? Depois eu vou entrar no nosso quadro do 10 mensagens que você quer deixar para o mundo. Calma. Mas me fala um pouco assim, o que você quer celebrar? Assim, você falou um pouco do que você está construindo, que está te vibrando hoje. O que você quer celebrar em 2030 de tudo que você está construindo hoje e que você ainda não colocou energia? Eu acho que alguém fez uma entrada do meu perfil de quem sou eu no Wikipedia. Né? Alguém fez? Alguém fez. Olha só. E aí é em alemão. Né? E aí está escrito, Raico é um Sachbuchautor. E Sachbuchautor em alemão quer dizer que ele escreve livros acadêmicos. Em 2030 eu quero que esse cara ou alguém mude isso. Vai falar, Raico é um autor. Porque ele também escreve romance. E a romance dele foi bem recebido pelo mercado. Então, isso eu quero celebrar. Porque isso, para mim, é a próxima fronteira do edutainment. De fazer um romance que traz as ferramentas do intraempreendedorismo. Porque, basicamente, meu grande sonho é que a gente tem milhões de intraempreendedores de impacto em todas as empresas trabalhando e tentando de reverter a lógica do impacto, trazer a lógica de impacto junto com o negócio. Então, que o desempenho socioambiental da organização vira tão importante como o desempenho financeiro. Vocês veem que o Raico fala de empreendedorismo com maior vontade, né? E olha que ele dá aula para vários CEOs desse país. Olha a fé que ele tem no intraempreendedor. Isso me conecta também, assim, porque eu cheguei ao intraempreendedorismo pelo caminho do processo participativo. Sim. Trabalhar planejamento participativo, eu vi e falei assim, gente, a gente precisa dar voz para as pessoas. Né? É muito importante. O que está vindo daqui não tem muita resposta para o que está aqui, né, na alta liderança. E a partir disso, com a conexão com a Liga, eu vi a potência dessa prática. Né? E eu acredito muito, assim, se a gente criar ambientes mais propícios ao empreendedorismo, a gente vai poder criar não só soluções, mas pessoas mais felizes. Acho que é muito importante as pessoas possam sentir que elas estão num ambiente onde elas são ouvidas, onde elas veem que assim, não precisa ser uma coisa ou outra, né? Ou trabalhar, ou gerar impacto, ou ser feliz. Né? Você pode fazer tudo num ambiente só. Né? Raico, o que mais que a gente pode falar de cultura intraempreendedora antes da gente falar, então, das 10 mensagens que você quer falar para o mundo? Que eu sei que você... A gente tem pesquisado sobre cultura, só para trazer um pouco de contexto, né? Assim,
ao longo desses últimos anos, convivendo com a comunidade, fazendo no Centro de Empreendedorismo a aceleração de vários projetos empreendedores, a gente foi vendo a importância não só de dar ferramenta para desenvolver lideranças, para acelerar projetos, mas se não cuidar da cultura organizacional, a empresa perde o empreendedor. Né? Ele entende o game, né, o jogo, entende o sistema e fala que isso aqui não vai mudar, eu vou sair daqui. Isso. Acho que talvez os principais aprendizados, Raico, o que a gente tem aí pela frente, que a gente ainda precisa colocar mais energia para construir em cultura intraempreendedora? Eu acho que as empresas precisam ter uma consciência sobre sua cultura e os impactos que ela traz. Né? Para mim, a metáfora que sempre aparece na minha cabeça é o jardim. Né? Porque se você tem sementes muito boas, mas o solo é duro, vai dar em pó. Então, e essa é a nossa preocupação, eu acho que, né, a gente compartilha isso. Uhum. No Centro de Empreendedorismo, nos últimos anos, né, em todos os programas juntos, eu acho que a gente capacitou mais que 1.000 empreendedores, sobretudo com curso online. Sim. A gente acelerou mais que 100 projetos. A taxa de implementação é em cima de 40%. Então, acho que esse é um sucesso tremendo. Né? Que explica potencialmente também porque eu fui convidado pela Yunus Social Business, o World Economic Forum, Schwab Foundation para fazer parte do Unusual Pioneers, que era um programa internacional de treinamento de intraempreendedores. Que explica potencialmente porque eu recebi um convite agora para ir para Harvard, falar sobre essa temática. Então, né, eu acho que, por lado dos intraempreendedores, eu estou bastante confiante de falar, cara, Sim. tem uma massa de pessoas lá que a gente pode desplugar da Matrix e falar, cara, olha para esse sistema e como você consegue fazer os ajustes para esse sistema criar impacto positivo melhor. Mas para isso funcionar melhor, ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar o solo, que para mim é a cultura organizacional. E aí, né, o primeiro passo pode ser exatamente como você falou. Eu vou te alertar, se você tem essa cultura, os seus empreendedores e a galera que pensa o futuro, que veste a camisa de dono, vai trabalhar na sua concorrência. Você quer isso? Beleza, continua assim. É isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, obviamente, para, né, na gestão e na educação, sempre a gente trabalha com tipo, se você não faz, então, né? Mas, ou a gente fala com a cenourinha, de falar, olha, né? Então, a pesquisa que a gente fez no centro, que você conhece bem, no ano passado, a gente pegou os dados de 420 empresas da Época Negócios, 360 graus, que é um ranking que eu tenho prazer, faz também 14 anos ser orientador técnico, então conheço o ranking do rabo a cabo. E aí a gente fez 2 grupos de empresas, aquelas que investem mais em ESG têm estruturas mais sólidas e essas que investem menos e têm estruturas mais fracas. ESG e inovação. E aí a gente fez 2 clusters e fez uma regressão para entender qual a diferença dessas empresas. E aí a gente, né, para a galera dos executivos, o dinheiro sempre fala mais alto. Então, o que eu posso falar para a galera que porque vale investir em uma cultura mais intraempreendedora? Vale porque o seu clima organizacional vai ser melhor. Sim. A retenção de seus clientes vai ser melhor. A pipeline de inovação, não tem dúvida, você vai ter mais ideias, você ter mais implementação de mais ideias. A parte de sua receita de produtos lançados nos últimos 5 anos vai ser maior e você vai ter mais ofertas de produtos sustentáveis dentro da sua receita também. Ganha, ganha, ganha. Vai também te ajudar a reduzir custos e acessar fundos de ESG com condições de financiamento que o custo de capital é mais barato. Então, a gente comprovou isso. Né?
Agora a gente precisa levar esse argumento para mais organizações e falar, cara, quando você começa a investir nos seus talentos intraempreendedores, porque, no fundo, isso para mim cada vez mais claro. É o trabalhador do futuro que as empresas querem. Porque é resiliente, é engajado, leva o propósito para o trabalho, ajuda a conectar seu negócio com ESG, mas não de qualquer forma boba de falar, vamos fazer, abraçar árvores ou beijar baleias. Não, a gente vai fazer isso com o negócio, né? Água Ama da Ambev, né? A Transforma a Reforma que é na Gerdau, o treinamento financeiro do Tribanco. Essas são todas coisas que são bom para o mundo e bom para o negócio no mesmo tempo. E são pessoas que têm uma visão realmente sistêmica, né, Raico? Isso é uma questão que a gente já aprendeu, assim. Que empresa não quer alguém que está conseguindo enxergar, né, o mosaico como todo e não está só focado na sua área, naqueles KPIs e olhando, já antecipando algo, né? Isso. Eu queria ter mais uma hora aqui com o Raico, gente, porque eu também já me abriu aqui várias questões na minha cabeça, tipo, vamos falar de inteligência artificial? Para onde vai tudo isso? Mas, assim, eu queria entrar no bloco de 10 mensagens que você vai para o mundo, mas antes disso, já que a gente está falando de cultura, tem alguma questão que para você, inteligência artificial e intraempreendedorismo tem alguma combinação dessa química que para você acha que é uma vantagem, uma desvantagem? Não, não sei. É como você pergunta não sei, um ferreiro se o martelo é bom para ele ou não, né? É uma ferramenta. E tem que aprender a usar ela, mas direcionado para um propósito, o propósito que o humano coloca, não a inteligência artificial. Então, né, a gente está começando a construir um livro agora na minha outra vida do núcleo de sustentabilidade, no tanto do intraempreendedorismo, que vai na linha de Amazônia, desenvolvimento sustentável econômico lá e inteligência artificial. Ótimo. Porque tem muito potencial, mas tem que ser usado para os fins certos, né? Porque se lá a galera do tráfico e eles usam também. Claro. Né? Então, de novo, é uma ferramenta, mas a minha curiosidade está muito nesse lugar, por isso que eu formulei ao vivo. É porque existe para mim um lugar que o intraempreendedor já descobriu, que é um lugar de conectar variáveis. É o pensamento generativo, né? De conectar variáveis improváveis. Né? E quando se traz ainda uma dose de inteligência artificial, para mim, existe um lugar aí que pode ser um lugar de potência, na minha visão. Não, total, né? Um sonho podia ser, né? A gente está trabalhando com uma empresa, com intraempreendedorismo, que quer estender essa discussão ao longo da cadeia de valor, com clientes e com fornecedores. Perfeito. Imagina a inteligência artificial analisando, né, a cadeia de valor todo, com as informações que tem, e fala onde eu preciso fazer ajustes para reduzir emissões de escopo 3 aqui. Cara, aí o impacto vai ser tremendo e que a gente precisa para ter um ar melhor aqui em São Paulo para respirar. Eu estou muito curiosa nesse lugar. Raico, vamos falar das mensagens que a gente quer deixar para o mundo? É um ping-pong. Tá. Uma frase que para você é uma frase que marcou sua vida. Uma frase que marcou minha vida. Ou que você gosta de falar. Eu gosto do Saint-Exupéry, né? Não se vê bem com os olhos, se vê com o coração. Então, essa para mim é uma frase que me marcou, que os olhos podem te enganar, mas... e eu vejo isso muito na Liga dos Intraempreendedores e aqui no centro também. Eu sempre comparo isso com... Imagina o começo de uma turma de Corporate Finance na Fundação Dom Cabral ou uma turma de intraempreendedorismo. A galera de intraempreendedorismo em 5 minutos já entendeu de cara, estamos vibrando todo na mesma energia, vamos embora. A galera de Corporate Finance demora um pouquinho mais.
Raik, você falou várias vezes que livros transformam vidas. Me fala, então, um livro, pode ser mais de um se você quiser, mas um livro que para deixar para o mundo. The Ministry of the Future seria a minha recomendação, que é um romance sobre o futuro e as mudanças climáticas. E como o Muhammad Yunus fala, a gente precisa mais de ficção social. Olha. Então, é uma ficção social e no final a gente consegue combater as mudanças climáticas. E é muito bem escrito. Também fui na lista do Obama, de 10 livros para ler. Então, Ministry of the Future, recomendo. Vou pegar essa dica. Um filme, sabe que eu preciso perguntar? Mas pode ser além do Star Wars também? Tá. Gato Negro, Gato Branco, de Costa Rica. Tá. Que é um filme absolutamente absurdo, né? Sobre ciganos, também lá na Sérbia. E a cena que eu mais gosto, que o avô deita embaixo de uma árvore e fala, música! E aí a câmera vai subindo na árvore e você vê os músicos com corda armada na árvore e eles começam a tocar. Que demais. E agora você vai perguntar, mas por que esse filme, né? Porque eu acho que a vida é absurda. Não sei se a gente vai conseguir fazer todas as mudanças que a gente tem que fazer, mas a jornada tem que ser legal. Sim. E tem que ter música. Eu concordo. E, Raiko, me fala também uma liderança pública que te inspira. Muhammad Yunus, né? Até a viravolta, né? Ele foi perseguido pela presidente de Bangladesh. Tinha, não sei, mais que 200 casos de lei contra ele. Ela queria colocar ele na cadeia. Agora, uns meses atrás, ela fugiu de Bangladesh e os jovens do país, os jovens chamaram ele como primeiro interino para colocar um novo governo no pé, que representa mais os valores de todos os Bangladeshis juntos. Ele é um ícone. Esse, para mim, é o grande ídolo em geral. To be continued, né? Essa história toda é to be continued. Uma pessoa para o pessoal seguir nas redes. Eu? Tipo eu. Tipo eu. Mas sigam o Raiko, ele é muito generoso. Ele compartilha muita coisa bacana. Mas alguém que você gosta, assim, das coisas que publica? Nossa, eu estou muito debatendo com um cara que também faz ética de negócios, que chama Guido Palazzo, que é professor na Universidade de Lausanne. Ele publica em inglês e ele escreve muito sobre o dark side, que é um lado que eu, com todo o meu otimismo, e não quero olhar mais para essas coisas ruins, estou negligenciando. Então ele me dá um pouco de equilíbrio, porque ele vai bem fundo lá nos casos escuros das empresas. Até eu vou seguir para dar uma olhada. É sempre bom a gente entender o que está do outro lado. Um medo. Que aconteça algo com minha família. É o mais sagrado. Um sonho, Raiko. Um sonho lançar minha romance está no Festival de Literatura em Prati. Se virar um filme, imagina seu livro virar um filme. Eu já pego o sonho dos outros e transformo em outros. Olha, lá na escola do meu filho tem bastante diretor de cinema. Eu sou assim. Eu gosto de já começar a dar forma, voz, luzes. Um ponto inegociável, Raiko. Otimismo, sempre. Muito bom. E é verdade. Um erro que você não quer mais cometer. Falar mal de outras pessoas para se sentir melhor. Bom, estou até refletindo aqui. Acho que eu também já passei dessa.
O que quer deixar para a próxima geração? Esperança. A New Hope, né? É o primeiro filme Star Wars 4, né? A New Hope. Esperança. Raiko, vamos deixar um último espaço para você, se você quiser deixar uma mensagem. Esse aqui é um espaço verdadeiramente que a gente quer que extrapole, né? O que a gente tem aqui, naturalmente, você fala com muitas lideranças executivas dentro da fundação, né? Dentro dos diferentes fóruns que você está. Uma mensagem para quem se interessou e está indo até o final é porque se espelha na tua história. Não, o meu sonho é que os intraempreendedores de impacto conseguem mais espaço e que a gente consegue desplugar eles do sistema corporativo que estão correndo atrás das metas, do salário, do consumismo, etc., etc., e dar uma nova vida deles no mesmo setting, na mesma organização, no mesmo lugar, no mesmo, né, tudo mesmo, mas com outros olhos, um olho mais de impacto, e eu consigo usar a minha empresa para ajudar a minha empresa, ajudar o CEO, ajudar o CFO, ajudar todo mundo a fazer um negócio, se não financeiramente melhor, mas de impacto melhor, uma empresa melhor para o Brasil e não só uma empresa bom para os acionistas. E se você está nessa comigo e você acredita no poder dos intraempreendedores, divulguem isso nas suas empresas, desafiem os intraempreendedores nas suas organizações. Se você acha o livro legal, compra o livro. Se não acha legal, faz isso de outro jeito. Mas o importante para mim é que a gente precisa desafiar esses jovens, sobretudo, mas também a galera que está na crise da meia-idade profissional, que fala, cara, já tenho minha casa, já tenho meu carro, já tenho tudo, mas falta de propósito, será que eu vou trabalhar para uma ONG? E eu sempre falo, não vai na ONG, cara. Fica na empresa. Fica aí. Fica lá e tenta transformar a empresa em uma organização que faz impacto positivo acontecer. Porque nessa jornada você vai aprender tanto como... E aí, meus colegas não me escutem, você vai aprender tanto como um MBA da Fundação Dom Cabral, mas vai ser mais animada a sua jornada. E se no final eles te demitem, é isso que você já queria no primeiro lugar, e depois você pode convidar para trabalhar numa ONG ou fundar sua organização, o que você quer fazer. Mas aproveita a jornada na empresa, porque se você pensa bem, né, e a gente sempre pensa isso, Alba, eu, Pablo e os outros. Se a gente transformar a Coca-Cola, se a gente transformar uma Natura, uma Ambev, etc., etc., né? Os empreendedores sociais sempre falam de como eu escalo minha ideia, como eu consigo levar isso para mais pessoas. Cara, uma Unilever atende não sei quantos milhões de pessoas todos os dias. Deixa eu aproveitar essa plataforma? Então, aproveite. Muito bom. E, gente, é sobre isso. Quando a gente está falando aqui com o Raiko, que é uma pessoa que está há muito tempo militando nesse lugar, é um protagonista de impacto, não está aqui por acaso, Raiko, que outras pessoas vejam que é possível sim você estar num papel de professor numa excelente escola de negócio, uma das melhores do mundo, tá também escrevendo seu próprio livro, está intraempreendendo, está apoiando movimentos internacionais, está entendendo, né, de uma forma não linear, né, Raiko, a sua própria caminhada, que isso também espelha a sua experiência, seus sonhos, suas mudanças de vida. E, Raiko, obrigada, foi muito bom. Obrigado muito bom. Eu pelo convite, adorei a conversa. Que outras conversas a gente possa dizer aqui, daqui a alguns anos, celebrando tudo isso que você está falando, que a gente pode construir junto também. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, gente. Continue com a gente no nosso próximo episódio e que venham mais conversas muito inspiradoras para vocês.